Fear of missing out. Em português, o medo de ficar de fora. É um sentimento de ansiedade ou apreensão de que outras pessoas estão tendo experiências agradáveis ou interessantes das quais que você não está participando. E isso explica diretamente o hype do Pokémon TCG no ano de 2024 para o ano de 2025. E o FOMO do Pokémon TCG não só aconteceu em 2024, na verdade ele aconteceu muito antes, na coleção de 25 anos de celebrações. Foi uma coleção que teve um hype absurdo na internet, que muitas pessoas que não conheciam o Pokémon TCG começou a se interessar pelas cartas e também pela raridade. Não só isso, no ano de 2023 a gente teve uma das melhores coleções dos últimos 10 anos, que foi a coleção 151. Nessa coleção, literalmente muitas pessoas voltaram aos olhos do Pokémon TCG. Parou de ser algo de criança para se tornar algo adulto. Pessoas mais velhas que já colecionava outros tipos de hobby começou a colecionar Pokémon TCG. E em 2025 a gente teve outro boom, coleção Evoluções Prismática, a coleção das Eevees, que muitas pessoas ficaram com um hype absurdo por conta do trailer e também por conta de spots das novas cartas que iriam vir. E esse é o momento que nós estamos vivendo no Pokémon TCG, o FOMO, esse hype das pessoas com um sentimento de ficar de fora e querer fazer parte desse hype. Só que o que eu percebi no ano de 2024 pro ano de 2025, o hype foi muito maior, porque teve novas coleções, a coleção 151 estava começando a desvalorizar e começou a entrar a coleção Evoluções Prismática, que foi um boom no mercado. E esse boom foi tão grande que canais que nós nunca imaginou que ia falar de Pokémon TCG começou a falar sobre Pokémon TCG e abrir produtos de Pokémon TCG. Um deles é o canal do David Jones, o Gameplay RJ, um canal com mais de 8 milhões de inscritos, falando de Pokémon TCG e abrindo produtos de Pokémon TCG, fazendo lives de 3 horas para abrir pacotinho. Não só isso, produtos faltando na prateleira. Quem poderia imaginar que isso aconteceria no Brasil? Produtos faltando na prateleira e muitas pessoas revendendo esses produtos por um preço um pouco mais alto. Uma das coleções que eu vejo que foi o puro hype desse FOMO foi a coleção 151, mas não só ela, a coleção Fagulhas Impetuosas também trouxe esse movimento no mercado, com aquela ilustração do Pikachu valendo mais de R$1.000. Aquilo foi um absurdo. E olha só que doido, canais que não tem nada a ver com gameplay, nada a ver com Pokémon, começou a falar de Pokémon TCG. Um dos canais que eu admiro e gosto é do Edson Castro, e ele falou sobre o hype do Pokémon TCG. E esse movimento não aconteceu só por conta do FOMO, da falta de participar de algum grupo, e sim por conta da lembrança. Querendo ou não, a Pokémon fez parte da vida de todo mundo. Mesmo que você não conheça o nome dos Pokémon, você sabe que aquele Pokémon faz parte da franquia. E muitas pessoas que não jogam Pokémon TCG se interessou por conta das cartas. E qual foi o grande problema que gerou esse movimento? Foi da falta de produto. Muitos criadores de conteúdo que vivem e sobrevivem de aberturas de produto começou a faltar. Lojas vendendo produtos, influenciadores que precisariam de produtos para abrir, para gravar um conteúdo, já não estava acontecendo mais. E um dos canais que sofreram com isso foi o canal do Motovão e também o Capitão Hunter, um dos maiores influenciadores de carta de Pokémon do Brasil. Eles tiveram que tirar do próprio bolso para gravar o conteúdo, muito além do que nós poderíamos imaginar. Porque o Brasil não é um mercado tão aquecido para Pokémon TCG comparado aos Estados Unidos, que é a nossa grande referência. Só que para faltar produtos para criador de conteúdo e também das glândulas das lojas de brinquedo, isso foi um hype muito absurdo. E se nós for ir no site do Google Trends, que mostra a quantidade de pesquisa das pessoas, e se a gente for pesquisar a palavra Pokémon TCG, dá para perceber que teve um crescimento absurdo nos últimos 5 anos. E não só isso, muitos criadores do YouTube começou a ir para outras plataformas, TikTok, Instagram. Pessoas que nunca ouviu falar em carta de Pokémon começaram a encher os olhos e ver que era uma ótima oportunidade para entrar nesse mercado. E olha que doido, um hobby que era de infância, de colecionar cartas, trocar cartas com os amigos, começou a se tornar algo de colecionáveis. Uma coisa que a gente pensava que era infantilizada se tornou algo para adulto, algo sério. Pessoas pagando 1.000, 2.000
mil, 800 reais, o que for, em apenas uma carta. E para provar isso, é só a gente olhar aqui nas análises da estatística do canal do Investidor TCG. O meu público, majoritariamente, é adulto, de 25 a 34 anos, correspondendo a 36% do meu público. E isso representa muito por conta da parte do investimento e também por conta do interesse em saber sobre cartas de Pokémon. E olha só que doido, mais de 90% das pessoas que assistem um conteúdo aqui do canal não são inscritos. Então confere se você já está inscrito no canal para te ajudar a entender melhor sobre o mercado. Beleza, nós já sabemos que o FOMO teve uma interferência diretamente para o Pokémon TCG. Como você pode se aproveitar desses hypes que tem para ganhar dinheiro? Cara, vamos lá. Coisa que você tem que entender. Como eu disse no começo, o FOMO é a sensação de não estar participando de algo, não estar fazendo parte de um grupo, não estar fazendo parte de um movimento. E esse movimento do mercado acontece sazonalmente. Por exemplo, política. Você só se interessa por política quando está no período das eleições. No ano todo você não fica pesquisando sobre político, você não fica vendo vídeos sobre político. Esse não é o normal do que acontece no dia a dia de uma pessoa. O Pokémon TCG acontece a mesma coisa, muito por conta das coleções que lança e também muito por conta do hype do mercado. Então tem como você se aproveitar disso. Uma das dicas que eu te dou é: entenda as coleções que estão saindo do mercado e compre elas para vender no futuro. Esse é um tipo de estratégia que é muito usada para pessoas que investem no mercado de Pokémon TCG, não nas cartas, porque as cartas têm uma imprevisibilidade absurda. Uma carta que custa R$ 1.200 pode se desvalorizar depois de 7 meses para R$ 800. Então a melhor escolha que você pode fazer é comprar produtos selados para você poder vender quando esse hype surgir novamente. Como eu sempre digo aqui no canal, todas as coleções se valorizam, mas assim, se você for analisar e ver qual é a melhor coleção, é o ideal para você fazer, porque mesmo com uma coleção ruim que você for pegar, dá para você ganhar dinheiro. Então uma das dicas que eu te dou é comprar produto selado e saber qual coleção você vai estar comprando. A segunda dica que eu te dou é: evite o FOMO na sua vida. Retire o FOMO do Pokémon TCG na sua vida, porque toda coleção que for lançar, você vai querer abrir algum booster, seja para você se divertir ou seja para você investir. Você tem que saber se controlar financeiramente e emocionalmente para você não fazer besteira. Uma das grandes cagadas que eu fiz na minha vida foi investir em booster unitário, e eu não sabia dessa estratégia de comprar apenas uma booster box. Se você quer abrir produtos de Pokémon, o que eu recomendo é abrir booster box, seja booster box ou seja ITB, apenas esses dois produtos. O pull rate, essa chance de você tirar uma carta boa, aumenta. Triple pack é bom, é excelente, só que triple pack eu vejo mais para você vender ao longo prazo. Quad pack é a mesma coisa, box especial também a mesma coisa. Não é para você abrir e tentar tirar na sorte alguma carta boa. Eu não tô dizendo que não venha carta boa nesses produtos. Eu só tô dizendo que a chance de você tirar uma carta boa diminui bastante. E se você gostou dessas duas estratégias que eu te passei até agora, eu recomendo você se inscrever no canal, também fazer parte do Carta Lucrativa. O Carta Lucrativa é a nossa plataforma de investimentos de carta de Pokémon. Lá você vai aprender tudo sobre investimento e estratégias de venda para você ganhar dinheiro com carta de Pokémon. A plataforma tá redondinha e completa, poder entrar e já começar a investir nesse mercado. E como você viu aqui, o hype nunca diminui, sempre está aumentando ao longo prazo. Então você pode usar dessa estratégia para ganhar dinheiro. O link tá na descrição e nos comentários. Essas duas estratégias que eu te passei é muito bom para você aplicar no seu dia a dia, seja você investidor, seja você colecionador ou o que for. Mesmo que você não compre nenhum tipo de produto Pokémon TCG por enquanto, é bom você ter essa noção do mercado, porque o FOMO ele amplifica cada vez mais quando vem uma nova coleção. Nós estamos agora com a coleção Fogo Preto e Raio Branco, e eu estou com uma ansiedade absurda de abrir esse produto. Só que eu entendo que essas cartas, esse produto vai ter ainda no mercado. E uma das representações mais claras que eu tenho sobre isso é por conta da coleção Evoluções Prismática, que no começo dessa coleção foi um absurdo no mercado. Muitas lojas estavam faltando, as lojas que tinha estavam com um preço muito absurdo e quem abria esse produto era privilegiado. E hoje no mercado
mercado, se você for olhar, ela ainda está no mercado e com um preço até um pouco mais abaixo. Você entender quando é FOMO, ou quando é hype, ou quando é um sentimento seu sobre alguma coleção, é muito bom você entender isso, porque o seu financeiro te agradece. Você não precisa ser um fanático, olhar para todas as cartas, olhar para todas as coleções todo dia. Não, se mantendo atualizado de saber qual é a coleção que está atualmente, qual é a carta do momento e quais são as cartas que as pessoas pararam de falar, principalmente as cartas que as pessoas pararam de falar, estão em desvalorização e estão com um ótimo preço para você poder investir. E também, caso você queira aprender mais sobre cartas de Pokémon e querer investir nesse mercado para carta ou produto selado, eu recomendo você entrar no Carta Lucrativa. Nesse vídeo eu não falei o FOMO das cartas de Pokémon, que eu já gravei um vídeo explicando como funciona o real valor das cartas de Pokémon. Vou te deixar esse vídeo de recomendação porque eu vou ficando por aqui. Eu te vejo até a próxima. Tchau!